tarde. 2 da tarde da quarta-feira, quando nós nos encontramos aqui para tratar de assuntos para os investidores de longo prazo. Eu sempre trago profissionais relacionados à área de investimento em renda variável para conversar aqui comigo. E hoje eu trago aqui a equipe de profissionais de relações com investidores do Banco ABC, a cotação em bolsa ABCB4. Então eu queria dar as boas-vindas para o Emerson, para o Vinícius. Sejam bem-vindos aí ao programa e nós iremos aqui apresentar um pouco do caso de investimento desse banco que já está listado há mais de 10 anos na Bolsa de Valores e é um dos raros casos de sucesso entre os bancos médios que abriram capital naquela leva lá de 2006 a 2007. Então, senhores, obrigado por estarem aqui conosco. Imagina, eu que agradeço aí o convite, Thiago. Estamos à disposição aqui para... Obrigado, Thiago. Então, vamos apresentar o banco para quem ainda não conhece. Emerson, conta para a gente um pouco do histórico do banco, desde a sua fundação até a abertura de capital e hoje, como é que está a situação, o que vocês fazem, o que diferencia o Banco ABC de outros bancos? Bom, contando rapidamente sobre o histórico do banco, ele foi fundado em 1989, foi uma joint venture entre o Banco ABC no Bahrein e o Grupo Roberto Marinho. Naquela ocasião, o banco, os grupos de fora não podiam ter banco no Brasil, né? Tinham que se associar a grupos locais. O Grupo Roberto Marinho tinha uma licença, eles se associaram e fundaram um banco. Desde o início, o DNA do banco é trabalhar com grandes empresas. Então, essa parceria sempre deu certo, sempre foi muito boa. Em 1997, quando saiu o marco regulatório da TV a cabo no Brasil, o Grupo Roberto Marinho ele vendeu a participação deles para os árabes e para passar a investir em TV a cabo, e desde então o banco passou a ser totalmente mantido pelos árabes, né? Ainda naquela ocasião eles fizeram o primeiro grande passo, que eu diria, de governança, que foi alinhar o interesse, né, dos executivos com o interesse dos acionistas, na época apenas o Arab Bank Corporation. Então eles venderam 18% do banco para os executivos do banco, de modo que a gestão ficasse alinhada com os donos. Em 2007 nós tivemos o IPO, então esse foi o segundo grande momento societário do banco, né? O primeiro foi quando saiu o Grupo Roberto Marinho, em 97. Em 2007 o IPO. O banco tinha um patrimônio líquido de 480 milhões de reais. Com o IPO ele passou a ter um patrimônio de 1 bilhão de reais. Só para ter uma ideia, hoje o patrimônio do banco é por volta de 3,7 bilhões de reais. Nesse tempo em que o banco foi listado em bolsa, ele aprimorou muito suas regras de governança, né, o seu nível de governança. Hoje a estrutura acionária é a seguinte: mais ou menos 5 a 6% do banco pertence aos executivos, 60% pertence aos controladores, que é o banco, o Arab Bank Corporation, que é baseado no Bahrein, e 34% está na Bolsa de Valores, né? Durante todo esse tempo, o banco sempre prezou por esse alinhamento, de modo que os executivos tenham o mesmo interesse que os acionistas, tanto majoritários como minoritários. No caso, só um exemplo de governança, o tag along é de 100% para os acionistas minoritários, mesmo o banco não estando listado no novo mercado. E hoje, também para um outro ponto importante para a governança aí no histórico do banco, é que os principais executivos do banco eles recebem 100% da sua remuneração variável em ações, ou seja, mais um item de alinhamento com todos os acionistas do banco, inclusive os minoritários. Obrigado. E Vinícius, conta para a gente do histórico de resultados do banco. Obviamente que é importante a gente ter essa noção histórica, mas também o acionista vive de resultados, vive de dividendos, vive de lucro. Eu acho que antes de falar sobre o resultado propriamente, acho que vale a premissa da capacidade do banco em ter uma entrega resiliente ao longo dos anos. E para isso, o banco ele sempre foi muito conservador. Ele nunca foi um banco de tomar muitos riscos. Inclusive, um dos grandes fundamentos do case do ABC é a capacidade do banco em analisar o crédito. Então, a gente até comenta que o nosso foco principal não é ganhar market share, mas sim estar no bom cliente. Então, a gente tem um histórico resiliente de resultados. Se a gente pegar desde o IPO, onde as informações são públicas, o banco ele tem um ROI oscilando entre 13%, 15%, 15,5%. Então o banco ele é bastante estável
É difícil ter uma surpresa em cima do ABC, principalmente uma surpresa negativa, porque o banco ele prioriza focar no bom cliente, uma originação de crédito de qualidade. E fazendo isso ao longo dos anos, com uma base de clientes bastante fiel, a gente conseguiu manter uma rentabilidade aceitável pelos investidores. Uhum. E conta um pouco do CAGR, né? O que é CAGR? É o crescimento médio anual dos principais indicadores, não sei, desde o IPO, nos últimos anos. Claro, o nosso crescimento ele está diretamente relacionado ao crescimento do PIB, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, do ano de 2010 até 2013, no período pré-crise, a gente tinha economia crescendo em média 2% e a nossa carteira, o CAGR, estava crescendo uma média de 10%. Quando a gente entrou no período recessivo, onde a gente teve ali de 2014 até 2017 uma recessão média de 3%, a gente teve um crescimento, um CAGR médio de 5%. Então saímos de 10% num período de crescimento de PIB de 2% para 5% num período de recessão. O que a gente espera agora, entrando num novo ciclo econômico, é justamente voltar a crescer a carteira em um ritmo um pouco mais acelerado, né? Então, prevendo um PIB para o ano que vem de 2,5%, a gente tem capacidade para voltar a retomar um crescimento um pouco mais forte. E o nosso resultado, o nosso lucro, está diretamente relacionado com a nossa capacidade de gerar ativos, né? Lembrando que o nosso foco a gente não tem operações com varejo, a gente tem operações somente com atacado, com grandes empresas, onde a gente tem dois cortes, né? O corporate, onde são empresas de 100 a 800 milhões de faturamento anual, e o large corporate, que são empresas que faturam acima de 800 milhões de reais no ano. E durante esse período recessivo, a crise ela foi bastante forte nesse segmento do large, né? E agora, com a retomada da economia, a gente espera que essas empresas voltem a precisar de um capital de giro, até mesmo de um investimento mais para frente, então que a gente consiga crescer junto com a economia, né? E essa é a nossa expectativa, a partir do ano que vem, retomar a rentabilidade do banco com o crescimento de carteira de crédito. Ótimo. Gestão é muito importante para todas as empresas e banco talvez seja ainda mais por conta de um balanço que é sempre alavancado. Então vou pedir para o Emerson contar um pouco quem são os principais executivos, qual é o histórico deles e também contar um pouco da estrutura societária do banco. Boa pergunta, Thiago. Inclusive a gente está no momento de plano de sucessão, então ela cabe muito bem nesse momento. Bom, a estrutura atual do banco ele é composto por um CEO e tem 5 vice-presidentes. Esse CEO responde para um conselho. Então, começando pelo conselho. O conselho é formado hoje por 6 pessoas, 4 são indicados pelo controlador e os outros 2 são brasileiros. Um é contratado diretamente no mercado e o outro é um ex-CEO do banco. Falando agora sobre o andamento da gestão. Hoje essa equipe que está no banco de um presidente e 5 vice-presidentes, 4 desses 6 eles estão no banco desde 91. Eles iniciaram no banco a carreira como analista de crédito, gerente de relacionamento e foram crescendo dentro do banco, né? Na ocasião, o CEO era justamente esse membro do conselho hoje, que ele é o vice-presidente do conselho. Então, com essa evolução, a gente teve, na prática, de 89, desde que o banco foi fundado até hoje, a gente teve um presidente de 89 a 91, um outro de 91 até 2000, e o presidente atual, o atual CEO, ele está desde 2010. Então, já olhando daqui para frente, o que a gente acabou de anunciar no dia 6 de novembro com os resultados do banco, o plano de sucessão do banco. O atual CEO, o Anish Shakur Neto, ele vai se aposentar ao final de 2020 e nós já estamos anunciando o próximo CEO vai ser o Sérgio Lulia Jacó. Atualmente ele é vice-presidente de produtos, tesouraria, captação local, captação internacional. Então, o Sérgio Lulia vai passar a ser um deputy CEO, um CEO adjunto. Todo o banco vai responder para ele
e ele vai responder para o Anish Shakur, que é o CEO até 2020. Então a gente vai fazer um processo de transição de CEO que deve durar aproximadamente 2 anos. A nova estrutura vai ser formada por 6 vice-presidentes. O atual vice-presidente de Banco de Investimento, José Lalone, que também está no banco desde 91, ele vai incorporar, além das diretorias que ele já incorpora, que é fusões e aquisições, mercado de capitais e distribuição de títulos, ele também vai incorporar captação local e captação internacional, que antes respondiam para o Sérgio Lulia Jacó. Na vice-presidência comercial, nós temos também uma transição em andamento. O atual vice-presidente comercial, que está no banco desde 91 também, tem 28 anos de presença no banco, ele se aposenta no final do ano, e já existe um vice-presidente adjunto, o Antônio Sanches Júnior, que ele já é diretor do banco desde 2013 e desde agosto desse ano ele já está como vice-presidente adjunto e a partir de janeiro ele assume sozinho a vice-presidência comercial. A outra vice-presidência, que é a de risco, o vice-presidente é Renato Pasqualin Sobrinho, ele está no banco desde 2011, ele é responsável por todas as atividades de risco. Temos também um novo vice-presidente, que é o Antônio José Nicolini. Ele é diretor da tesouraria atualmente e foi promovido ao posto de vice-presidente e vai ser responsável pelas áreas de tesouraria, mesa de clientes e pesquisa econômica. O Sérgio Borejo, que é o atual diretor de relações com investidores, ele continua com as mesmas funções, ele é responsável pela controladoria, pelo planejamento, relações com investidores, back-office e TI. E temos uma nova vice-presidência que foi anunciada, que vai ser a vice-presidência de produtos, de canais e de inovação. Essa vice-presidência ela vai ser ocupada por um profissional que está sendo contratado no mercado. Em breve a gente vai anunciar quem será esse novo profissional e com foco principalmente na inovação. Afinal de contas, o banco já vem vivendo um processo de transformação digital, muita transformação em processos e também a partir de agora voltado para a aplicação dessa inovação e transformação digital também nos segmentos de atuação, principalmente corporate e large corporate, que são os 2 segmentos que a gente atua, e já também um pouco no segmento de varejo, uma vez que o banco já tem o seu banco digital voltado para investimentos para as pessoas físicas. Conta um pouquinho também da base acionária do banco, como é que é a estrutura de controle, é um banco que tem um controlador estrangeiro, então conta um pouquinho mais quem é esse controlador e quem são os controladores do controlador. Sim. Vamos lá. O banco, como eu já disse anteriormente, a estrutura acionária dele hoje é 60% pertence ao Arab Bank Corporation, baseado no Bahrein, 34% na Bolsa e 6% com os executivos do banco. Falando especificamente sobre o controlador, o Arab Bank Corporation é um banco que foi fundado em 1980 por 3 países, Líbia, Kuwait e Abu Dhabi. O ABC foi fundado para ser um banco gestor do excedente das receitas do petróleo desses países. Então ele basicamente era um banco de tesouraria, uma tesouraria global, né? Ao final de 2010, Abu Dhabi vendeu a participação deles para os líbios porque eles estavam muito expostos à questão da crise dos ativos de subprime que causaram a crise de 2008 e 2009, precisaram de liquidez, então venderam a participação dele para os bancos. Então, desde 2011, a distribuição acionária do controlador é a seguinte: 60% pertence à Líbia, 30% pertence ao Kuwait e 10% está listado na Bolsa de Valores do Bahrein. Independente dessa diferença de Líbia ter 60% e Kuwait 30%, há um acordo de acionistas entre os dois em que eles têm o mesmo poder de voto, ou seja, cada um tem 50% de poder de voto, cada um tem 4 cadeiras no conselho, né? E tem uma cadeira que é uma cadeira ela é ocupada por um membro independente lá no Bahrein, que acaba sendo o voto de Minerva em eventuais conflitos, mas basicamente não existe conflito, eles têm um pensamento muito alinhado, sempre tomaram as decisões por consenso, então nem há necessidade da utilização de voto de Minerva. Legal. Gostaria também que você falasse dos riscos de se investir tanto na atividade bancária quanto do Banco ABC especificamente. Bom, os riscos principais ligados à atividade bancária, os bancos estão diretamente ligados aí ao desempenho da economia. Então, você tem um risco macroeconômico envolvendo quando você investe na ação de um banco, né? Um banco vai se desempenhar melhor
em anos em que a economia vai bem e vai sofrer quando vai mal. Um exemplo é a recessão recente que nós tivemos, que impactou bastante, aumentou a inadimplência dos bancos, e quando a inadimplência aumenta, consequentemente, a rentabilidade diminui, né? Um outro aspecto é, por exemplo, a taxa de juros. Os bancos, a sua rentabilidade está muito ligada à questão da taxa de juros básica da economia, Selic. Então a gente teve, aí já falando especificamente sobre o Banco ABC Brasil, como parte da remuneração do seu capital vem da remuneração baseada na taxa Selic, então a receita acabou caindo um pouco nos últimos anos porque a taxa Selic caiu. E levando-se em conta que o ABC é um banco de crédito corporativo, então acho que o principal risco específico do Banco ABC é a qualidade das empresas. Ele tem que ser muito seletivo quando ele faz uma seleção, uma análise de crédito das empresas que ele trabalha. O Vinícius até já colocou aqui que um dos nossos diferenciais, nossa expertise, é justamente a análise de crédito. E isso é fundamental para a sobrevivência do banco, porque se ele não selecionar bem as empresas, é diferente de um banco de varejo. Se um cliente fica inadimplente, eventualmente ele vai ficar inadimplente com 5 mil reais, 10 mil reais, R$1.000. Se um cliente do banco, o ticket médio no segmento large corporate é de 36 milhões de reais. No segmento corporate é por volta de 7 milhões de reais. Então, a gente está falando que se um cliente ficar inadimplente, a gente tem um impacto de 36, 37 milhões de reais, na média, né? Então, assim, olhando para trás, quais os riscos que a gente teve recentemente? O banco, nesse período recessivo, o nível de inadimplência ele dobrou, né? O nível de despesas de PDD também dobrou, mas isso foi compensado por uma rentabilidade maior que ele conseguiu oferir junto aos seus clientes. Agora, a partir de 2018, esses níveis de inadimplência voltaram a cair, e olhando para frente, a partir de 2019, a gente espera que a economia retome sua rota de crescimento, né? A gente já vai ter aí um segundo ano de crescimento por volta de entre 1% e 1,5%, e a partir do ano que vem a gente espera que esse crescimento seja superior a 2% e possa ser consistente ao longo dos próximos anos. Com essa consistência, com as empresas voltando a aumentar seu nível de atividade, voltando a aumentar seu nível de receitas, consequentemente aumentam a demanda por crédito, e isso reflete nas atividades do banco, tanto na parte de receita como também na parte de risco, ou seja, deve diminuir o risco, como a gente já viu isso acontecendo em 2018. Eu acho que um complemento, um ponto que mostra bastante a resiliência do banco é a gente pegar esse histórico durante a crise. Nesses últimos 2, 3 anos, a gente teve uma piora na qualidade do crédito, como o Emerson comentou. O nosso índice de inadimplência ele praticamente dobrou. Só que o banco, quando a gente olha o ROI do banco, né, que é um indicador que mostra a rentabilidade para o investidor, ele continuou ali entre 13% e 15%. O que mostra que mesmo num período recessivo de ajuste no país, de baixa atividade econômica, o banco ele conseguiu manter níveis aceitáveis de rentabilidade, né? Como que a gente fez isso? A gente teve maiores despesas de provisão, por ter uma carteira de uma qualidade um pouco deteriorada, frente a períodos normais, mas a gente compensou isso aumentando spreads, né? Então a gente conseguiu manter a rentabilidade do banco dessa forma. Ótimo. Vinícius, para finalizar, fala um pouco mais de precificação do ativo, quais são as principais métricas que o investidor deveria analisar caso ele queira comprar e queira ter uma visão de valuation do Banco ABC. Claro. A principal métrica, me refiro até ao ROI que estávamos falando há pouco, né? Então, primeiro, analisar o histórico do banco, de qualquer banco ou de qualquer empresa é fundamental. Quando a gente pega o caso do ABC, você vê que mais de 10 anos de capital aberto, a gente conseguir ter uma resiliência no ROI, no retorno sobre o patrimônio líquido, é fundamental. O que mostra que o banco ele não tem grandes volatilidades, né? Então, o resultado bom que a gente dá em um trimestre, ele deve se repetir em outros trimestres. A gente não traz grandes surpresas ao mercado, né? E por outro lado, a gente também deixa de tomar certos riscos onde a gente poderia
trazer uma rentabilidade ainda maior, mas a gente prefere sempre focar no bom ativo, saber onde a gente está pisando para entregar uma rentabilidade aceitável para os investidores. E a gente tem hoje, quando a gente pega, por exemplo, né, o que o mercado precifica para o ABC? Nós temos um target price. O que é um target price? É o preço que o analista de mercado acredita que a ação pode valer em até 12 meses. Nós temos um preço médio de mercado de R$ 21. A ação hoje está oscilando entre 16 e 16,50. Então nós estamos falando aí de um upside de mais de 30% para 12 meses, se a gente pegar a média de mercado, né? Então essa é uma outra métrica que a gente utiliza bastante para analisar o potencial que aquela ação tem de crescimento. E um outro fator é o price to book value, que a gente chama, é o valor patrimonial da ação, né? O valor patrimonial do ABC hoje é de R$ 17,34. A cotação da ação está em 16,50. Quer dizer, a ação está sendo negociada abaixo do valor patrimonial que ela tem no mercado. Então estamos falando de aproximadamente 0,9. Se a gente fizer uma análise histórica, a nossa ação costuma oscilar entre 0,8 a 1,2 vezes do valor patrimonial. Então hoje ela está abaixo do valor patrimonial e a gente acredita que é um banco que tem fundamento, pelo menos para negociar no valor patrimonial, que é de 1. Menos que isso, talvez não faça tanto sentido. Então é um outro indicador bastante utilizado pelo mercado e a gente acabou, diferentemente dos grandes bancos, né, por que a gente hoje está com price to book value abaixo? Os grandes bancos eles têm acesso ao varejo, às pessoas físicas e pequenas e médias empresas, que tiveram uma recuperação, uma retomada do crédito com uma maior velocidade do que as grandes empresas, que é onde a gente está focado hoje, né? Só que o que a gente espera, que a partir de 2019, com a retomada do apetite, da demanda das grandes empresas, a gente possa voltar a melhorar a nossa rentabilidade e aí sim se tornar um ativo bastante interessante aí no mercado. Eu acho que um ponto também que vale ressaltar aqui, Thiago, a questão a gente desde 2012 tem um programa semestral de pagamento de dividendos e a gente oferece ao investidor a opção de, ao invés do investidor receber em cash, né, em dinheiro, ele reinvestir esses dividendos em novas ações da companhia. E para isso a gente dá um desconto, a gente atribui um deságio de 20% no preço da ação. Então vamos supor que na cotação dos últimos 10 pregões, tá? Então vamos supor que a cotação média da ação foi de R$ 15,50. A gente aplica um desconto de 20%, vamos chegar ali mais ou menos num preço de R$ 13,20, R$ 13,30 o preço da ação. O que eu estou querendo dizer? O investidor ele pode adquirir novas ações da companhia por R$ 13,00 e alguma coisa. E usando os dividendos? Usando os dividendos. Uhum. Então você não precisa botar dinheiro novo, o banco te paga e você tem a opção de usar esses dividendos para adquirir essas ações. Obviamente, se você não adquirir, você vai estar sendo diluído entre os outros acionistas que optaram. Mas se você for um dos que optou, você adquiriu ações com certo desconto. E qual que é o racional disso, né? Por que é importante para o banco fazer isso? Porque o banco faz isso via aumento de capital. Então ele emite novas ações, ao invés de distribuir os dividendos, ele recapitaliza isso. E com isso a gente fortalece o nosso capital, nosso índice de Basileia, e a gente tem condições de continuar um crescimento expressivo de ativos, né? Só complementando, isso é fundamental para poder crescer a carteira, porque se a gente não tiver capital suficiente para crescer, eventualmente no momento que a gente espera que a economia permita nos próximos anos, eu posso ficar limitado em termos de crescimento de carteira, consequentemente de receita e lucro, né? E um outro fator importante para ter uma base sólida de capital é no custo de captação. Uma vez que as agências de rating levam isso em consideração e dão um peso muito grande no nível de capital dos bancos,
Isso é fundamental para manter um bom rating e ter um custo mais baixo de captação, que vai resultar, mais uma vez, num spread, num custo mais baixo de intermediação financeira e numa rentabilidade maior para os acionistas. E só para finalizar, o valuation para o ano que vem, para 2019, o que a gente espera, né? O banco ele está com um nível equalizado de provisões. Então, no período de crise, a gente tinha mais ou menos uma despesa de PDD de aproximadamente 2% da carteira de empréstimos. Hoje, a gente está por volta de 1%. A gente espera manter esse nível de custo para o ano que vem. E como é que o banco pode imaginar crescimento de lucro para 2019? Via retomada do apetite de nossos clientes por operações de empréstimo. Que isso vai refletir na nossa margem financeira, né? Então, crescendo ativos, crescendo a nossa carteira, a gente imagina que é o principal motor de crescimento de lucro para o ano que vem, mantendo um nível de despesa equalizado, de despesa de provisão e também com uma receita de serviços ainda com uma boa performance. Tá certo. Então vocês tiveram uma visão completa do que é o Banco ABC e também das principais oportunidades que existem em suas ações. Queria aqui agradecer novamente a presença do Emerson, do Vinícius, que as portas estão sempre abertas, e também fica o convite para eles apresentarem aí a área de RI, caso você já seja acionista e queira entrar em contato com eles. Bom, gente, muito obrigado aqui pela audiência, por estarem acompanhando a nossa live, também os que estiverem assistindo posteriormente através dos arquivos, né? Nós mantemos a nossa área de RI à disposição para atendê-los a qualquer momento. Nosso endereço na internet é ri.abcbrasil.com.br e o nosso e-mail é ri@abcbrasil.com.br. Estamos à disposição para atendê-los. Obrigado. Tá certo, pessoal. Muito obrigado aqui pela audiência no programa Fundamente-se e nos vemos semana que vem.